Deus abençoe. Eu queria ler com os irmãos João, capítulo 21, versículo 15 ao 18. Acabei de receber a mensagem do missionário José Elcio, em Guiné-Bissau. Eles fizeram um casamento lá, de um casal. Casamento lá é raridade, só acontece na igreja, com cerimônias assim bonitas, com a noiva vestida. E o trabalho está acontecendo, a canoa antiga, a Esperança, está lá funcionando. Nós agradecemos a todos os irmãos que estão contribuindo. E se Deus permitir, em fevereiro para março, estaremos lá no que vem. Continue orando por esse projeto. João capítulo 21, versículo 15 ao 18. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Vou ler até o 17. Amém. Senhor, é a tua palavra que é rica, que é poderosa, a tua palavra que vai até a divisão de almas, juntas e medulas, que separa, Senhor, pensamentos e intenções do coração. Meu Deus, como a tua palavra é tão poderosa, capaz de nos transformar, de nos transportar, de nos tirar de uma zona de conforto, nos levar, Senhor, para um lugar de mudança. Nós somos tão gratos pela tua palavra, somos tão gratos a ti porque ela tem chegado a nós, somos tão gratos por esse amor do Senhor, esse amor completo, esse amor verdadeiro, esse amor que nos faz comprometer. Muito obrigado pela tua palavra. Fale conosco esta noite, fala com cada um de nós, fala com a tua igreja que está, Senhor, participando na casa, pela internet, com os irmãos que estão aqui conosco, trabalhando, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu li esse texto hoje, eu li ele várias vezes, e ontem, quando eu estava em casa, o pastor William pediu para que nós ministrássemos nesse culto, e eu comecei a falar: Deus, a gente sabe tanta coisa da Bíblia, mas quando nós vamos passar uma mensagem do Senhor para alguém, o desafio é tão grande, porque falar com a igreja aquilo que o Espírito Santo quer falar depende da conexão do canal com o Espírito, para que ele seja um canal limpo e direto, e para alcançar o propósito. Falar apenas com um conhecimento humano, talvez quem é bem conhecedor pode conseguir falar muitas palavras, muitos estudos teológicos, mas falar como Paulo disse, baseado no poder de Deus, é um desafio muito grande, porque depende de uma vida santa, uma vida consagrada ao Senhor. E eu, orando a Deus, preocupado com isso, eu estava indo ao banheiro, e no banheiro veio essa frase dentro de mim: tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Foi muito forte para mim. Muito forte para mim, porque eu comecei a ler a história de Pedro. E essa frase de Jesus emociona a gente, porque a nossa mente começa a imaginar você de frente do Cristo ressurreto, sendo confrontado. Que amor é esse? Que amor é esse que faz um homem atravessar uma cidade e investir em um cego?
Que amor é esse que faz um homem atravessar uma cidade, andar quilômetros para alcançar uma mulher que ninguém se aproximava, uma mulher que fugia de todos, porque com tantos problemas que já havia na vida, ela não conseguia mais encarar a realidade de conviver em outros relacionamentos, em se relacionar com as pessoas. Que amor é esse que faz um homem atravessar, gastar dinheiro para ir atrás de uma pessoa? Que amor é esse que faz um homem atravessar o mar, investir dinheiro em comida, gastar dinheiro com comida, gastar dinheiro com despesa de viagem, para alcançar um homem que morava em cemitério, um homem que não tinha nada, um homem que ninguém lhe dava nada, um homem que era desprezado pela sociedade e temido, porque vivia escravo por demônios. Que amor é esse que faz um homem se importar com uma pessoa, ao ponto desse amor fazer esse homem gastar tempo, dias de viagem, para encontrar uma pessoa apenas. Gadareno, um homem que tinha legiões de demônios, teve um encontro com Jesus. E aquele encontro mudou completamente a vida do gadareno. Não sabemos nem o nome. Mas este homem foi transformado quando ele encontrou com Jesus, o amor perfeito. E esse homem queria segui-lo. Mas Jesus disse: vai para os seus, conta o que Deus fez a você. E Jesus voltou. Apenas uma pessoa daquela cidade. Que amor é esse? Que amor é esse que te faz acordar de madrugada e você tirar um tempo de oração por causa de uma pessoa? Que amor é esse que faz você investir um tanque cheio de combustível para ir em uma casa socorrer uma pessoa que não é seu parente? Que amor é esse que faz você sair de casa cedo ou meia-noite para ir atrás de alguém que traz problema e que nem a família importa? Que amor é esse que faz você toda semana sair da sua casa para investir em pessoas que estão indo em uma célula e que eles não dão resposta e que às vezes te despreza? Que amor é esse que não te faz ir embora? Em Mateus capítulo 16, versículo 16, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro estava andando com Jesus há bastante tempo, e Jesus já havia se revelado, começado o seu ministério, e um projeto havia se iniciado na terra, um projeto de redenção, mas havia algo a mais que ninguém conhecia. Havia um projeto de Cristo que ninguém conhecia, porque hoje comemoramos a Páscoa e o terceiro dia que Jesus ressuscitou. E o projeto que Jesus construiu a partir dessa revelação de Pedro que foi revelado, que Pedro diz, através da revelação que o Pai lhe deu, dizendo para Jesus: tu és o Cristo, porque Jesus disse: quem que os homens dizem que eu sou? E eles disseram: olha, eles pensam que você é Elias. Eles pensam, mestre, que o Senhor é Jeremias, que é João Batista, que é um dos profetas. E vocês acham que eu sou quem? Pedro disse: tu és o Cristo. A revelação que Pedro teve de Cristo, Jesus disse: olha, não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o Pai. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta revelação que você teve sobre mim, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro acabara de participar de um grande projeto de Deus revelado por Jesus.
que era a sua igreja. Pedro participa de momentos tão especiais no ministério de Jesus. Quem sabe o coração de Pedro se alegra, poxa, que coisa impressionante. Mas não foi só isso. Não foi só isso. Mateus capítulo 26, no versículo 31 a 35. Jesus anuncia a todos que o iria abandonar. Jesus anuncia e fala para eles, olha, vocês todos vão me abandonar. Todos vocês vão me abandonar. Mas Pedro já havia participado de tantas declarações poderosas. Pedro já havia participado de orações especiais com Jesus. Pedro já havia participado do momento da transfiguração. Mas nesse momento ele declara, olha, Senhor, mesmo que estou te abandonar, eu não vou te abandonar não. Eu vou com o Senhor até a morte. E Jesus fala para ele, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. De maneira alguma, Jesus. E não deu outra. Quando Jesus foi preso naquela noite, que ele foi traído com um beijo, e que todos aqueles soldados prendem Jesus, Pedro ainda dá um impulso, arranca a orelha do soldado, do sumo sacerdote, corta a orelha de Malco. Jesus ainda fala com ele, olha, guarda a sua espada, porque quem mata pela espada morrerá pela espada. Jesus cola a orelha de Malco novamente. E Jesus disse, olha, se eu quisesse, meu Pai enviaria 12 legiões de anjos para me livrar. Mas eu estou aqui porque tem que cumprir as escrituras. Jesus é preso. E todos foram embora. Todos fugiram. Mas Pedro vai atrás de longe. Mas quando ele chega ali perto, próximo onde Jesus estava sendo preso ali, já sendo açoitado ali, já sendo apanhando, sendo cuspido, uma pessoa olha para Pedro e o reconhece. E fala, olha, no versículo 69 a 75 de Mateus capítulo 26. Ele diz, você estava com ele, você é um deles. E Pedro diz, eu não sei o que você está dizendo. Você é doido, eu não sei o que você está dizendo. E outra pessoa olha para ele e fala, eu conheço você estava com um Nazareno. E Pedro fala a segunda frase, não conheço tal homem. E pela terceira vez outra pessoa diz, este homem é um dele, porque a fala dele denuncia ele. Este homem é um deles, é dos discípulos dele. E Pedro sai desconjurando, não conheço esse homem. Ele dizia, pode cair um raio na minha cabeça, se eu estiver falando mentira, eu não conheço esse homem. Você pode imaginar um homem que fez declarações poderosas de quem era Jesus, e agora negando 3 vezes? Você pode imaginar um homem que disse quem era o Cristo, mostrando quem era o Cristo e vendo a sua própria imagem no Cristo? Você pode imaginar um homem que se demonstrava mais ousado do que os outros, que estava com Jesus em tudo. Jesus pagou o imposto dele e do próprio Pedro, quando eles estavam sendo cobrados pelo imposto. Você pode imaginar um homem que andou com Jesus, vendo Jesus curar, vendo Jesus salvar pessoas, vendo Jesus ensinar, vendo Jesus expulsar demônios. Ninguém nunca havia feito o que Jesus estava fazendo.
ninguém naquele tempo nunca havia feito. Havia promessas sobre a vinda de Jesus. E muitos não acreditavam, eles estavam esperando um Messias, um rei que ia livrar Israel da mão de Roma. E eles começaram a andar com Jesus, vendo tudo isso, essa obra maravilhosa. Pensa você andando ao lado de Jesus e se sentindo importante por ser escolhido por Ele, para estar junto no seu grande projeto. Mas a expectativa que os homens criaram a respeito do que Jesus ia fazer, havia uma expectativa equivocada a respeito do que o propósito que Jesus estava fazendo. A expectativa, o propósito que Jesus tinha, a expectativa daqueles homens estava equivocada, de acordo com o propósito que Jesus tinha. Porque o propósito de Jesus, Ele não deixou oculto, Ele revelou. Porque antes dele ser preso, quando Ele disse para os discípulos que Ele ia morrer, que Ele ia ser entregue, e que eles iriam que os discípulos iriam abandonar. Mas Jesus disse e deixou claro: eu vou ressuscitar ao terceiro dia, e eu vou encontrar vocês lá na Galileia. Mas a expectativa deles de que Jesus ia fazer outra coisa, talvez resgatar o reino, sentar no trono como rei, essas expectativas cegaram para as promessas que saíram da boca de Jesus, que ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro faz 3 declarações, parece muito desconexas com as declarações que ele tinha feito quando o ministério estava no auge, quando o ministério estava bombando, quando as pessoas e as multidões vinham, quando os discípulos tinham o privilégio de servir o pão, de servir peixe na multiplicação. Parece desconexa essas declarações, porque são declarações de quem está negando, de quem está traindo, e de quem está deixando de enxergar a sua própria identidade. Mas algo maravilhoso acontece quando Pedro se entristece por ter negado. Ele vai embora, e a Bíblia diz que ele chora amargamente, talvez com uma culpa muito grande, uma tristeza muito grande de ter negado aquele que tirou ele de um lugar, às vezes de dificuldade financeira, por mais que era um profissional da pesca, e que chamou em meio a milagres, negando aquele que fez tantos milagres, curando a sogra de febre, ouvindo palavras como ele nunca tinha ouvido. Eu imagino as frases de Pedro chegando na sua mente, as frases que ele tinha dito sobre o Cristo, as palavras que Jesus tinha dito sobre Pedro: você não chamará mais Simão, mas sim Pedro, rocha. Quem sabe ele quis abrir mão do seu nome, porque ele foge e vai embora, todos decepcionados, tristes e com sentimento de abandono, e com a mente cega, fechada, porque não lembraram das palavras e promessas que Jesus disse: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Vai para Galileia. Mas ao terceiro dia Jesus ressuscita. E o projeto que Jesus tinha construído e que estava para ser inaugurado, faltava um detalhe para fazer. Porque a sua morte e ressurreição, a salvação da humanidade, a reconciliação do homem com Deus, foi consumado na cruz do Calvário. Mas existe um mistério, o mistério que Paulo fala, o mistério
que quando Paulo fala do casamento, eis aí o mistério, que é Cristo e a igreja. Esse mistério era o projeto de Jesus que havia começado. A obra de Jesus, ela tinha dado um início poderoso. Porque quando Jesus ressuscita e ele dá ordem para os discípulos, e de fazer discípulos, ensinando a guardar todas as coisas. Quando Deus dá essa ordenança, Jesus tinha recebido poder acima dos céus, na terra, é me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto ide. Jesus tinha ali inaugurado esse grande projeto. Mas esse projeto era um projeto que precisava de ter um coração como o coração de Cristo, porque era um projeto igual Jesus fez. Como assim? Essa explicação disso, essa história de Pedro, de João 21, que foi uma palavra tão forte que veio no meu coração. O projeto da igreja vencedora. O projeto da igreja, a noiva de Cristo. Pedro foi pescar. Pedro abandona o seu chamado. Pedro se entristece, decepciona e vai para a praia e volta a pegar o barco e a rede. A rede que agora não está mais estragada, a rede que agora está simplesmente guardada. E Pedro, um grande influenciador, leva mais 6 discípulos. E ele fala, eu vou pescar. E os discípulos falam, eu vou com você. Um projeto que Jesus tinha começado, parece que tinha ido por água abaixo. Um projeto que Jesus tinha conquistado com anos de trabalho. Parece que agora foi tudo disperso. O que vai acontecer com tudo que Jesus fez? E eles voltam, abandonam seu ministério e voltam a pescar. E o capítulo 21, que foi escrito por João, tem detalhes tão lindos. Disse-lhes, no versículo 3, disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. E eles disseram, também nós vamos contigo. E foram para o barco. E naquela noite, nada apanharam. Parece que voltou a estaca zero. Parece que voltou tudo de novo. Sendo de manhã, Jesus se apresentou na praia. Quando Jesus ressuscita, Jesus começa a fazer umas visitas. As visitas que Jesus começa a fazer são visitas importantes. E essa visita na praia foi a terceira visita. Porque Jesus já havia apresentado os seus discípulos no cenáculo, onde eles estavam reunidos, escondidos dos religiosos, com medo de ser pegos. Jesus já tinha se apresentado a Maria, as 2 Marias. Jesus já tinha mostrado a marca dos cravos. Jesus já havia comido peixe e favo de mel com eles, para provar que ele estava de carne e osso. Mesmo assim, essa decepção e essa tristeza no coração de Pedro o faz abandonar e voltar para o seu ministério, a sua área profissional, porque parece que o recurso que o sustentava tinha acabado. E Jesus apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Por quê? Quem sabe a minha expectativa frustrada não permite que eu veja quem é Jesus e automaticamente eu esqueço quem eu sou. Porque às vezes eu coloco expectativas tão altas em alguma coisa que na realidade não é, e eu me frustro, e muitas das vezes eu coloco a culpa no Senhor e esqueço de todas as promessas que Ele me fez. Eu esqueço de que Ele disse, por que vocês estão preocupados com o que é a vez de vestir? Olhe por lírios
os lírios dos campos que não tecem nem fiam, nem Salomão vestiu-os como um deles. Você já viu os pardais? Eu cuido de todos eles. Vocês valem mais do que os pardais. A frustração e a tristeza, a decepção, às vezes numa expectativa, em alguma coisa ou em algo que eu coloco errado, vai me tirar de um propósito eterno. Porque o propósito de Jesus com a sua igreja é um propósito eterno. E Jesus tinha levantado esses líderes porque Jesus conhecia quem eles eram e sabia que eles eram capazes, porque Jesus estava os capacitando. Mas eles não conseguiam mais enxergar nem a si mesmos. E Jesus disse para eles: vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: não tenho. Jesus fala: lança a rede do lado direito. A história começa de novo. Jesus estava ali restaurando o chamado, porque eles esqueceram de tudo que Jesus havia feito. Quando eles lançaram, não podia tirar, porque muitos peixes já estavam na rede. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele cingiu com a túnica, porque ele estava nu, e lançou ao mar. Quem sabe você está nu? Quem sabe você largou a túnica do seu ministério? Quem sabe você largou a túnica e quando você encontra com o Senhor, a sua decepção com a obra, com as coisas do reino é tão grande que você não se lança mais para Jesus, mas você dá um mergulho e pula no mar. Você não consegue mais ver a sua capacidade em Deus de fluir naquilo que Deus te chamou. E Pedro pula na água. Os outros discípulos foram com o barco porque estava distante da terra, não conseguia puxar, e Pedro sobe no barco para ajudar a puxar a rede. E quando ele puxa, vem 153 grandes peixes. Mas quando eles chegaram na praia, eles tiveram uma grande surpresa. Porque no versículo 9, Jesus já tinha ali brasas acesas, o peixe posto em cima e pão. Você largou o seu ministério, o chamado que Deus colocou na sua vida, porque você se frustrou e acha que Deus não vai sustentar mais você. E você volta para a sua profissão triste, com medo da provisão na sua vida, com medo de faltar na sua vida, esquecendo que quando Deus te chamou, Ele te chamou com garantia completa. Porque quando Pedro volta para a praia, Jesus ainda já tinha peixe e pão. Estar com Jesus é viver uma vida cheia de provisão. Estar ligado ao chamado e ao ministério de Jesus é ter a certeza que não vai faltar nada e que Ele garante. Mas Jesus pede a eles: traz dos peixes que vocês pegaram. Porque Jesus não rejeita a semente que você planta. Simão puxou a rede, pegou os peixes. E uma coisa muito interessante no versículo 12. Quando eles pescaram a noite toda e não pegaram nada, já era de manhã. E sabe o que Jesus disse? Ei, vinde, jantai. Jantai. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque eles sabiam que era o Senhor. Mas Jesus chama eles para jantar. Eles não tinham comido nada.
E a refeição que Jesus estava oferecendo era a refeição que eles não tinham comido à janta. Jesus estava dizendo: enquanto vocês estiverem comigo, haverá provisão. Porque quando vocês voltarem a fazer aquilo que vocês acham que vocês foram chamados para fazer, para gerar o recurso de si próprios, sendo que vocês já tinham dado sim, quando vocês voltarem a fazer, achando que o recurso das suas mãos é maior do que a provisão que eu tenho para vocês, vocês vão decepcionar. Estar comigo é ter a vida próspera e ter uma vida, um ministério sustentado por mim. Jesus ofereceu a refeição que eles não tinham. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu, e semelhante também o peixe. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Jesus estava agora resgatando o ministério na vida de Pedro e restaurando, porque Pedro tinha se desaprovado. Pedro tinha se decepcionado com a vida dele, e ele tinha agora, estava decepcionado e reprovado a sua vida. Ele se reprovou, ele não achava mais capaz, ele não acreditava na palavra que tinha sobre ele, não acreditava em si mesmo, e Jesus começa a resgatá-lo, porque Pedro é um grande líder aos olhos de Jesus, mas Pedro não o enxergava assim. Depois de ter jantado, Jesus disse a Simão Pedro, e disse: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? A pergunta de Jesus sobre este amor porque a palavra amas-me, no original que Jesus disse aqui agora foi Pedro, ágape-me, o amor de Deus. Você me ama como eu te amo? Pedro, você ágape-me? E Pedro responde: tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu filéus, tu sabes que eu gosto, aquele amor da família, dos amigos. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama como eu te amo, ao ponto de ressuscitado vir atrás de você, mesmo depois de você ter virado as costas? Você me ama dessa forma, Pedro? E Pedro disse: Senhor, eu gosto muito de estar com o Senhor, era tão legal a gente andando junto, vendo o Senhor fazendo tantos milagres. As pessoas falavam: olha lá Pedro, é discípulo de Jesus, olha, agora eles estão ali, naquele culto, olha, teve muita multiplicação. Eu gostava de estar nesse ambiente, Jesus, eu gosto de estar com o Senhor. E Jesus disse para ele: apacenta os meus cordeiros. Com esse amor que você me oferece, Pedro, com esse amor filéus, apacenta os meus cordeiros. Mas Jesus torna a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ágape-me. Você me ama como eu te amo? Como o amor de Deus? Como o amor incondicional? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te filéus, te amo, com esse amor sem comprometer tanto, com esse amor que não me leva tanto a compromisso, mas um amor que eu gosto de estar. Eu gosto de estar na célula com o Senhor, Jesus, é tão legal ouvir o Senhor falando. Jesus, eu gosto muito de estar no louvor lá com o Senhor, é muito bom. Eu gosto de sentar lá no banco, na igreja, ouvir o Senhor pregar, Jesus. Olha, esse amor que eu tenho pelo Senhor, Jesus, é muito legal, porque eu gosto de ir lá de manhã, quando o Senhor reúne aquelas pessoas lá, Jesus, e fala algumas coisas, é gostoso estar ali, eu gosto demais. E Jesus disse: com esse amor, apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus vira para ele e diz: Simão, filho de Jonas, filéus-me. Nas duas primeiras perguntas de Jesus, Jesus disse: ágape-me.
Você me ama com esse amor incondicional? Você me ama como eu te amo? Pedro responde, filéu. Agora Jesus baixa o nível do amor e diz para Pedro, Pedro, você, filéus-me, você gosta de mim? E Pedro entristece. Agora a gente entende, busca entender se a tristeza de Pedro é porque Jesus rebaixou o amor e Pedro não era capaz de amar Jesus como amor ágape. Ou Pedro também traz na sua memória as 3 frases de negação que ele deu quando estava negando Jesus. E a sua amarga tristeza de ter negado. Mas uma coisa é certa. Que o amor filéus de Pedro, que Jesus agora perguntava para Pedro, Jesus ainda o desafia a um compromisso. Pedro, com esse amor, que você diz que me ama. Pedro responde, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu filéus. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Eu não sei se você consegue entender a força, a profundidade do que Jesus está dizendo para nós. Porque Jesus sabia que Pedro iria morrer com uma morte terrível, porque no versículo 18 Jesus começa a falar para ele, na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte ele havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Jesus, naquele momento, desafiou Pedro a apacentar as ovelhas com o amor que Pedro tinha naquele momento, que era o filéus. Mas Jesus já sabia que o amor filéus que estava em Pedro ia amadurecer para o ágape. Porque Jesus disse para ele com a morte que ele viria de morrer. Porque só morre para Jesus quem tem um amor ágape. Só morre pela causa de Cristo quem tem o ágape no coração. Só morre quem dedica por uma ovelha, quem é capaz de pagar um preço por uma ovelha, ou por um cordeiro, que é o filhote do carneiro. Só quem morre por essa causa é quem amadureceu para o amor de Deus. O amor ágape. Deixa eu falar uma coisa para você. O projeto de Jesus na cruz do Calvário, que nos trouxe a salvação e que nos deu acesso a Deus, ele é um projeto de um grande começo e que não tem fim, porque ele vai perpetuar para a vida eterna. Mas quando nós o conhecemos e quando nós o entregamos a nossa vida, começa um grande projeto de amor a Cristo. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Jesus desafiou Pedro a ter um amor como Jesus o amou. E Pedro não se via capaz de ter aquele amor. Mas Jesus, mesmo assim, colocou nas mãos dele a responsabilidade de cuidar das ovelhas do reino do Senhor. Sabe, irmãos, é muito legal, é muito bom ouvir tantas revelações do Senhor, porque estar no amor filéus com o Senhor me dá prazer em ouvir tantas pregações maravilhosas, me dá prazer e me faz chorar às vezes no culto de tantas pregações que eu ouço.
Às vezes lavando vasilha em casa, fazendo alguma coisa em casa, nós ouvimos mensagens e mensagens atrás de mensagens. E as mensagens são tão poderosas para o nosso coração, que a nossa alma, sabe, parece que a nossa alma, ela acostuma ter um prazer em ouvir algo gostoso, e que naquele momento traz um confronto e gera um grande prazer. Mas mesmo assim, Jesus confia a nós a responsabilidade de cuidar dos cordeiros, das ovelhas, daquelas pessoas que acabaram de chegar, os cordeirinhos, daquelas pessoas, as ovelhas, aqueles que já estão no rebanho há muito tempo. Mesmo assim, Jesus nos dá a responsabilidade, porque Ele acredita que você vai crescer para ter um amor como o dele, o amor ágape. O amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito. O Espírito Santo está em nós, gerando esse amor. Se você não compromete em apacentar as ovelhas, você não deixa esse amor desenvolver. Esse amor, ele fica no filéus, mas o ágape foi plantado em você. Você precisa de aceitar o desafio de Jesus. Nós não podemos deixar nenhuma decepção, tristeza de ministérios, tristeza de lideranças antigas que nos pararam. Você decepcionou com você mesmo, porque tantos projetos você fez no seu coração, tantos projetos você colocou para a sua vida, e você decepcionou porque os projetos não foram feitos. E você tem vivido decepções, e está com filéus no seu coração, mas você quer voltar para a sua área profissional, você crê que o sustento de Deus na sua vida pelo ministério não vai funcionar mais, e você começa a trabalhar com suas próprias mãos, parece que está dando tudo errado, mas Jesus está com peixe e pão na brasa, dizendo para você: você está trabalhando, você está tentando, mas a provisão que eu tenho para você, ela ainda está de pé. Apacenta as minhas ovelhas. Aquela ovelha que você ganhou, aquele cordeiro que você investiu, aquela pessoa que você ligava, aquela pessoa que você ia atrás, o maior traído, quem tinha que viver maiores decepções seria o próprio Jesus, que foi traído, que sofreu tudo, mas o amor ágape, ele não permite que nós paramos com as nossas desilusões, decepções. O amor ágape no nosso coração, ele não nos deixa parar por palavras negativas de ninguém. O amor ágape no nosso coração não nos deixa de ir atrás de ovelha que está nos mordendo. O amor ágape no nosso coração não importa com as palavras horríveis que estão colocando sobre sua vida, sobre a minha vida. O amor ágape, ele passa por cima disso tudo e ainda me faz ir atrás como Jesus foi atrás. Eu não sei se essa palavra está indo no seu coração, mas eu tenho certeza que Deus está chamando você de volta. Por mais que o seu coração tenha o filéus e o ágape não está tão completo, mas eu quero dizer para você que Deus acredita que o seu coração vai ter tanto ágape que você não vai se importar com o que você vai morrer,
Você não vai se importar com o que as pessoas vão dizer. Você não vai se importar com a vida que você foi atrás e ela está rejeitando as suas palavras. Você não vai se importar, você só vai querer amar e buscar. Você só vai querer fazer aquilo que Jesus colocou nas suas mãos para fazer. Eu queria orar com você. Cadê o Vini? Foi embora? Foi não? Vini está aí? Vinícius, meu amigo. Antes do Vinícius chegar, acha o Vinícius aí para mim. Eu queria orar com você e eu queria que você falasse com Deus aí onde você está, na sua casa. Porque quando o Senhor falou comigo essa palavra, eu comecei a sentir uma tristeza de muitas vezes não dar ouvido ao desafio que Jesus tinha colocado nas minhas mãos. Eu comecei a lembrar, sabe, irmãos, dos cordeirinhos e das ovelhas que Jesus pediu para eu cuidar para Ele. Eu vou orar primeiro, depois eu vou pedir o Vinícius para cantar essa música, porque depois da minha oração o Max vai poder encerrar, vai poder cortar, Max. Então, irmãos, eu sei que você quer tanto amar o Senhor como Ele te amou, e Ele sabe disso, mas o que você está capaz de fazer agora é só filéus. Com este amor que você está, comprometa com Ele. O amor que compromete você trabalhar para Ele. O amor que compromete você amar o que Jesus ama. O amor que faz você comprometer com uma vida. Jesus só quer que você ame alguém. Ah, pastor, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Olha, muito legal. Mas se você amar a pessoa que Jesus ama, se você se comprometer a amar alguém numa célula, se você comprometer em buscar alguém, algum vizinho, um amigo, se você comprometer em ir atrás de alguém, sabe a música do amor? Isso, é essa aí. Depois que eu orar, você canta ela? Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos aí na sua casa. Na sua mente vai vir os cordeirinhos e as ovelhas de Jesus, e que Ele entregou nas suas mãos. E por causa de decepções, você não tem acreditado nem em você mesmo. Mas Jesus ama tanto você, com um amor tão poderoso, que Ele sabe que o seu amor talvez não esteja no mesmo nível. Mesmo assim, Ele acredita que você, com esse amor, vai cuidar das ovelhas dEle e ainda vai crescer. Quando chegar no final, você vai dizer: combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, eu cuidei, Senhor. E Jesus vai receber você na eternidade, vai dizer: olha, filho, foste fiel no pouco, você amou quem eu queria, quem eu amava, você fez o que eu queria que você fizesse. Eu queria que você só amasse alguém, eu só queria que você amasse aquela pessoa da célula que ninguém ama, eu queria que você só amasse aquela pessoa chata que todo mundo acha chato, mas eu não acho. Senhor, nessa casa do meu irmão, Senhor, na minha casa, vai de encontro cada coração. Tem tantas pessoas nessa live, nesse culto, que tem um coração com aquele amor filéus, aquele amor que gosta das coisas do Senhor, gosta de participar de tudo que é teu, mas um amor que não compromete, um amor que não quer em fundo. Traz mais uma vez na memória deles agora, Senhor,
faça arder o chamado mais uma vez, para que a sua obra de morte e ressurreição não fique apenas nesse projeto tão maravilhoso, mas que cumpra o resto do propósito de ser igreja, de amar aquilo que o Senhor ama, de fazer aquilo que o Senhor faz, de buscar aquilo que o Senhor buscaria. Faça crescer no nosso coração mais uma vez essa chama, para nós comprometermos contigo, mesmo com esse amor tão baixo, mas ao ponto de crescermos no ágape, o amor que nos faz ir atrás, o amor que nos faz investir o nosso financeiro, o nosso dinheiro, o amor que nos faz investir o nosso tempo, que nos faz dividir o nosso arroz, o nosso feijão, o amor que nos faz dividir os nossos bens materiais, o amor que nos faz dividir o nosso salário com outro, o amor que nos faz fazer viagens para ir atrás de uma pessoa, o amor que nos faz ir atrás de quem nos abandonou, o amor que nos faz ir atrás de quem nos traiu, o amor que nos faz perdoar em quem nos magoou, nos faz crescer nesse amor, no amor ágape, no amor incondicional. Muito obrigado por confiar em nós tão falhos, muito obrigado por confiar em nós, Senhor, com amor, Senhor, não tão no seu nível, mas a Tua palavra diz que pelo Teu Espírito o amor está derramado. Nós queremos agora crescer nesse amor. Nos leva para esse nível de amor, nos leva para esse nível para comprometer com um projeto Teu, com um projeto que é Seu, com um projeto que o Senhor começou, um projeto, um mistério, a igreja do Senhor, o qual o Senhor confiou toda a autoridade nessa terra, toda a autoridade a partir do Teu nome. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, para cada um, Senhor, por cada vida, por minha casa, pelos meus filhos, para que nós cresçamos e comprometamos com o Senhor, em nome de Jesus.